dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar aí no seu coração, aí na sua casa. Que a sua casa seja, durante esse momento de quarentena, um lugar de adoração, um lugar de comunhão com Deus, um lugar onde toda a família reunida busca o crescimento em Cristo Jesus. Começamos o mês de maio, passamos o mês de abril todos longe uns dos outros, né, sem nenhum culto público aqui na nossa igreja. Vamos passar possivelmente o mês de maio assim também. Quando for possível, nós estaremos juntos, mas enquanto não for, nós estaremos fazendo os cultos gravados. E durante todo esse mês de maio, nós vamos pensar, nós vamos falar sobre a família. E o tema desse mês da família, desse ano, é Famílias Fortes, Igreja Forte. Famílias fortes, igreja forte. A igreja nada mais é do que o conjunto de famílias. Pessoas que se juntam para adorar ao único e verdadeiro Deus. Pessoas que se juntam para aprender mais desse único e verdadeiro Deus. Então você é o nosso convidado, agora de forma online, de forma digital, aprender conosco, ouvir conosco o que Deus tem preparado para nós. Durante esse mês, algumas dos nossos grupos de WhatsApp, nas nossas redes sociais, nós vamos estar lançando desafios, vamos estar colocando momentos de oração. Então, ore junto conosco, participe. As professoras do departamento infantil estão preparando material para as crianças, então elas estão gravando os vídeos para as crianças. Coloque os seus filhos para assistir, não deixe que eles percam esse contato com as irmãs da igreja, porque eu tenho certeza que com a palavra de Deus você está fazendo a sua parte e está ensinando para o seu filho o caminho que ele deve trilhar, o caminho que ele deve andar. Vamos orar? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, graças te damos, ó Pai, porque o Senhor está cuidando de nós. Nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor tem estado perto dos seus. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor está protegendo a tua igreja, protegendo os teus filhos. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor tem amparado os teus filhos. Nós sabemos, ó Deus, que estamos no mundo e aqui nós vamos ter aflições, como neste momento estamos enfrentando. Mas nós cremos que o Senhor está conosco. Mesmo que a doença vier, o Senhor está conosco para nos ajudar a passar por isso. Abençoe, ó Deus, cada irmão da nossa igreja, que eles possam se sentir confortados e consolados em seu lar. Abençoe, ó Deus, a todas as pessoas que estão aí reclusas em suas casas, ó Pai. Conforta, sonda os corações, supre, ó Deus, as necessidades de cada pessoa, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor só tem e só quer o bem para nós, mesmo quando nós somos afligidos. Nós sabemos que somos afligidos porque estamos aqui e o mundo jaz no maligno. Mas o plano do Senhor é um plano de amor. O plano do Senhor é um plano de bondade, é um plano de cuidado. Nós dedicamos, ó Deus, esse tempo ao Senhor. Nós queremos olhar para o Senhor, nos voltar ao Senhor, bendizer ao Senhor, glorificar ao Senhor, porque o Senhor é o único digno de ser louvado e adorado. Nós pedimos, ó Deus, perdão pelos nossos pecados. Nós sabemos o quanto temos sido falhos com o Senhor, o quanto nós temos desonrado, ó Deus, a Tua santidade. Nós somos pecadores, ó Deus, e cometemos pecados ainda, falhamos diante do Senhor. Mas nós cremos que o Senhor, através da Tua palavra, nos limpa, nos mostra uma conduta diferente, e é assim que queremos ser, para alegrar ao Senhor, para glorificar o Teu nome. Então ajude-nos, ó Deus, perdoe os nossos pecados e nos ajude a ter uma vida santa diante do Senhor, uma vida reta diante do Senhor, porque queremos agradar ao Senhor, queremos fazer o que é certo diante do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar agora um cântico que diz que Ele é soberano. Muitas pessoas se perguntam por que acontece, o que está acontecendo, como pode isso. A nossa resposta, tem muitas respostas, né? Para cada coisa, a palavra de Deus nos traz a resposta. E homens de Deus, iluminados pelo Espírito Santo, nos trazem as respostas para as nossas aflições, para as nossas dificuldades. Mas a certeza
que nós temos na alegria, na tristeza, no amor, na falta dele, é que Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele acontece, ele sabe tudo o que acontece, ele sabe tudo o que vai acontecer. Então creia nesse Deus, se entregue a esse Deus, lance sobre o nosso Deus as suas ansiedades, as suas dificuldades, porque ele é soberano sobre todas as coisas, sobre as nossas vidas. Nosso Deus é tremendo, é soberano sobre todas as coisas e mesmo grandioso como Ele é, Ele se importa com a gente. Ele está de olho na gente, Ele tem cuidado de nós, Ele quer se relacionar conosco, Ele quer nos ouvir falar com Ele. Ele quer nos ouvir. Fale com Deus, busque a Deus. A próxima música que nós vamos cantar diz casa de bênção. Nossa casa tem que ser uma casa de bênção. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Ela está
nossos lares, que as nossas casas sejam fortes, edificadas sobre a rocha que é Jesus, para que a nossa igreja seja forte. Agora nós vamos orar, vai passar aí uns momentos de pedidos de oração. Faça esse momento de oração com a sua família, ore, se for preciso pause o vídeo, ora o tempo que for preciso por esses motivos. Nós temos muitos motivos para interceder, nós temos muitos pedidos, mas também nós temos muitos motivos, muitos pedidos, muita gratidão em nosso coração por tudo aquilo que Deus tem feito em nós, pelo cuidado que Deus tem tido para conosco. Então pare um pouquinho, ore, e logo após o pastor vai estar nos trazendo a palavra de Deus. Presta atenção, Deus tem um recado para você nessa manhã. Deus abençoe. Salmo de número 46. Salmo de número 46. A palavra de Deus neste lugar diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Senhor. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Um salmo muito bonito, maravilhoso, e que serve de consolo, fortalecimento, aquecimento do nosso coração nos dias que estamos vivendo. Nós, se formos olhar dentro do contexto histórico deste salmo, nós vamos ver que é dito que ele foi escrito nos dias do rei Ezequias. Ezequias, ele era um rei que temia Deus, mas o povo estava rebelde. O povo não queria saber de Deus. Então, havia Deus dito ainda antes de Ezequias que ele iria mandar um inimigo, uma outra nação, atacar Israel. E aí chegou esse dia,
o dia dos assírios. E aí eles zombaram de Ezequias, zombaram de Deus, e Ezequias ficou muito triste, abatido, e Deus mandou que Isaías fosse até ele e dissesse a ele, para ele não temer. E essa é a palavra para hoje. Nós não devemos temer, porque o Deus, Criador dos céus e da terra, está conosco. Ele tem que ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza, mesmo diante de dias tão difíceis como nós estamos vivendo. É claro que temos que tomar as nossas devidas precauções. Nós não podemos estar tendo uma fé vazia, vaga, sem a sabedoria que Deus permitiu que nós tivéssemos. Então, nós vamos pensar hoje sobre o povo de Deus estar seguro e feliz. São duas palavras que a gente não tem visto no decorrer desses dias, na face das pessoas, nos lábios das pessoas. Segurança e felicidade. Pois bem, a Bíblia está dizendo que quem confia em Deus, quem tem o Deus Todo-Poderoso, esse tem a segurança, está protegido e é uma pessoa feliz. É o Salmo que diz. O salmista escreveu esse salmo baseado em um fato relevante, historicamente, onde Deus interviu e Deus deu as saídas, né, paz, segurança para aquele povo naqueles dias. É o mesmo Deus de ontem, que é o de hoje, que será o de amanhã. E nós precisamos, então, nos agarrarmos a este Deus para que possamos sentir essa proteção e vivermos uma vida feliz. Esse salmo, nós precisamos dar uma olhada nele sobre a questão da presença de Deus. Fala no versículo 1, versículo 5, versículo 7 e o versículo 11. Primeiro diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente. Então Deus está presente. Qualquer circunstância, Deus vai estar. No versículo 5, vai falar: Deus nela está. Não será abalada. Deus vem em auxílio desde o romper da manhã. Está vendo? Deus está presente. Ele vem em auxílio, auxilia desde o romper da manhã. Versículo 7 vai dizer: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Está vendo a presença de Deus no meio do seu povo. E versículo 11: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. E aí a gente vê a diferença, né? Quem confia em Deus, quem não confia em Deus. Quem tem a sua fé alicerçada fora de Deus está em pânico, desprotegido. Mas quem confia em Deus é uma diferença muito grande durante as transformações e as dificuldades. Os dias que nós estamos atravessando é dias de transformações. Nós sabemos historicamente que nos dias da Primeira e Segunda Guerra Mundial, o mundo sofreu uma transformação. As coisas mudaram, a tecnologia avançou, a ciência avançou, a vida ficou mais fácil, houve uma forma de viver melhor do que antes da guerra. E depois do corona, ou do Covid-19, nós veremos também uma diferença muito grande entre o antes e o depois. Nós não temos, assim, os nossos dias antes da guerra, nós não vivemos aqueles dias. Então, nós gozamos o pós-guerra. Mas quem vivia antes e
viveu naqueles dias, viveu antes da guerra e pôde viver depois da guerra, ele então viu a diferença muito grande na face da terra. Então nós temos o privilégio de amanhã lembrar de ontem e dizer, olha, as coisas mudaram, mudaram bem, mudaram bastante. Até a nossa fé muda tudo na terra, depois de uma guerra como essa, e uma guerra contra um inimigo invisível. E há até zombarias acerca disso. Um inimigo que se mata com detergente, com sabão, com uma colherzinha de água sanitária, e ninguém descobre uma arma antes dele infectar as pessoas. Ninguém conhece ainda, só Deus sabe as coisas. Então vamos pensar dentro desse salmo, nesses dias que nós estamos vivendo, nessa proteção, né, que Deus oferece para nós. Ele é o nosso Deus, que é nosso refúgio. É nele que nós devemos entrar para poder nos guardarmos. Se você der uma olhada nesses canais aí que falam da natureza, mostra algumas coisas que a gente não consegue ver aqui, em especial os pinguins, nós vamos ver lá uma forma de refúgio, né? Onde o filhote se refugia. A fêmea coloca o ovo, o macho choca o ovo e ela fica cerca de 3 meses fora, ela volta com comida e aí o filhote é passado do pai para a mãe e é um lugar de refúgio onde ninguém vê, ninguém chega. É um lugar onde o filhote fica guardado, protegido, refugiado do frio e dos inimigos. Então nós precisamos olhar para aquela vida daqueles animais e fazer uma analogia dentro daquilo que nós precisamos estar refugiado em Deus. Não sairmos, o filhote não sai. E o dia que ele sai, ele é atropelado por outras mães que perderam os seus filhos em função da falta de comida, em função de que o pai não chocou o ovo direito e morreu, e elas ficam agoniadas, e o primeiro filhote que sai do refúgio da sua mãe, ele corre o risco de ser esmagado pelas outras mães, porque há uma luta para ter um filho. Pois é, Deus lutou de maneira graciosa, fantástica, e esse salmo fala dos feitos de Deus estarrecedores na terra, e é estarrecedor mesmo o fato de Deus subir aquela cruz e morrer no nosso lugar e pagar o nosso pecado. Então, o nosso Deus é único, é invencível, é acessível, lugar de retiro. É o nosso Deus. Ele é único, invencível e acessível a todos que o buscam de coração. Nós vamos ler o Salmo 62, 7 e 8, que fortalece essa ideia de Deus como o refúgio. 62, 7 e 8. A minha salvação e a minha honra. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos. Confie nele em todos os momentos, ó povo.
Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Que palavra, né? Deus é o nosso refúgio. Ele é acessível a todos que o querem buscar. E lá no 71:3 ainda temos uma outra palavra que ajuda a gente firmar mais o nosso pensamento com relação que Deus é o nosso refúgio e Ele é acessível a todos que querem buscar e o buscar de coração. 71:3 Peço-te que sejas a minha rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir. Dá ordem para que me libertem, pois és a minha rocha e a minha fortaleza. Os salmistas diferentes, eles reconhecem Deus como o único refúgio, aonde nós devemos, nos dias de hoje, nos refugiar do inimigo tão terrível que está pronto a ceifar a nossa vida na terra, porque a nossa vida com Deus já está segura. Nós vamos ver também nesse Salmo 46, que no versículo 1, que ele é a fortaleza, né? A felicidade. Por que há uma felicidade? É porque Deus é a nossa fortaleza. Olha só o versículo 4, que maravilha. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Uma referência aqui a Jerusalém, a casa de Deus, mas nós vemos Jesus falando que Deus, nos dias dele, ele afirmou que Deus não habita, ele não habitava já naqueles dias de Jesus em templos feitos por mãos humanas, que aqueles que buscam a Deus devem buscá-lo em espírito e em verdade. E aí, este lugar aqui, há um rio os canais alegram a cidade de Deus. Essa cidade sou eu, é você. Agora Deus habita em nós. Deus não habita no santuário. É no santuário também quando nós estamos lá. Mas saiu do santuário, ele está em mim, está em você. Então a alegria aqui é cada um de nós que temos essa segurança em Deus, essa confiança em Deus, ele é a nossa fortaleza. E quem está na fortaleza não tem medo. E quem não tem medo, ele é feliz, ele está cheio de paz, ele é alegre. Porque este é o frutificar do Espírito na minha vida, na sua vida. É amor, é paz, alegria. Está vendo? Alegria é fruto do Espírito. E isso provém da fortaleza que é Deus. Ele é a nossa força suficiente. Ele é invencível. Mais uma vez, a gente pode usar esse termo para essa fortaleza. Ele é honrável, devemos honrar a Deus com a nossa vida, com os nossos lábios, com o nosso viver, com o nosso andar. Ele é também, essa fortaleza é também encorajadora, porque ela é o nosso Deus. A nossa fortaleza é o nosso Deus. O 36:8 expressa mais ou menos isso. Dá uma olhadinha lá no 36:8 e veja bem as expressões. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhes dás de beber do teu rio de delícias. Está vendo? É fartura de alegria.
aqui fala de que ele dá das delícias do seu rio. Pois é, o rio de alegria, o rio, né, da onde jorra aquela fonte para a vida eterna, conforme Jesus disse àquela mulher na beira do poço: mulher, da água que eu te der, em você vai saltar uma fonte. E a gente sabe que toda fonte acaba sendo um riacho, acaba sendo um rio, e que vai trazendo vida por onde passa. Pois é, essa é uma das implicâncias daquele que serve a Deus, aquele que tem Deus como fortaleza. Ele precisa crer que ele é uma fonte de água viva para dar vida por onde passar. Lá no 73, verso 26, nós temos uma outra citação que ajuda a entender essa fortaleza, essa alegria, porque fazemos parte da fortaleza. 73, 26. Meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. É a fortaleza do meu coração. A minha fé está firmada no Senhor, o Senhor dos exércitos. Então, pode o meu corpo e o meu coração fraquejar? Pode. Mas Deus é a força. Deus é a força. Ele é a herança. Ele nos deu como garantia a herança da eternidade com Ele. Isaías 48, 18 mostra para nós também uma palavra onde nós devemos pensar sobre ela, que está ligada a esse momento da fortaleza. 48, 18, a palavra de Deus neste lugar vai dizer: se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, sua paz seria como um rio, sua retidão como as ondas do mar. Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, a sua paz seria como um rio. Um rio. Não aquele rio que sai arrastando tudo, destruindo tudo, mas aquele rio sereno, que corre a água tranquila, para onde o Salmo 23 diz que o pastor leva as suas ovelhas para um rio de águas tranquilas. Mas olha, ele está dizendo aqui, é Deus falando: se você tivesse dado ouvido à minha voz. Pois é, muitos de nós não damos ouvido à voz de Deus, e aí não experimentamos essa alegria de ter Deus como nossa fortaleza, segurança eterna, de vida eterna, segurança em qualquer circunstância. E se você vai ler lá a história de Ezequias com os assírios, você vai ver que, olha, é Deus mesmo, né? Ele é uma fortaleza. Ele é uma fortaleza. Mas ainda temos nesse salmo, no primeiro versículo, uma palavra ainda muito importante que precisamos pensar um pouquinho sobre ela. E ela trata exatamente de alguém constantemente presente. Sabe, aquelas pessoas que carregam uma cruz pendurada no pescoço? Uma das ideias que se tem é que está presente a cruz na sua vida. Mas tem gente que bota uma cruz no pescoço, de ouro, de prata, de qualquer material, e nem lembra que ela está ali. Nem sabe que ela está ali. Dorme, levanta, toma banho, viaja, passeia, a cruz está no pescoço.
ela está presente, mas as pessoas não lembram da cruz no pescoço. Pois é, muitas vezes nós nos achamos assim. Deus está presente, muito presente, e nós nem percebemos que Deus está presente. Deus está presente, pronto a socorrer aqueles que querem ser socorridos. Versículo 1 do 46 diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Pois é, nós estamos atravessando a adversidade. E aí a gente sabe que hoje os homens estão lembrando de Deus. Nesses dias, a terra está se lembrando de Deus. Muitos estão buscando a Deus. Existe muita oração, muita intercessão, muita busca de Deus. Mas por que precisamos chegar a este momento para poder buscar a Deus? Ele já disse: olha, me busca enquanto me pode achar. Invoca-me enquanto estou perto. Porque vai chegar um momento que nós não vamos ter Deus com a gente, perto de nós. Não ficar distante. Ele não vai ficar perto de nós. Enquanto nós estamos aqui, na terra, vivendo, Ele está presente. Ele está presente. Mas quando a gente falece, se a gente morre com Ele, confiando nele, na presença dEle, agradando a Ele, ouvindo Ele, nós vamos continuar com Ele presente. Mas se nós morrermos sem a presença de Deus, sem Ele estar presente na nossa vida, entrar na nossa vida, Ele ser o nosso socorro, a nossa fortaleza, a nossa alegria, olha aí, nós vamos afastar de Deus eternamente. Ele não vai estar presente, vai estar distante de nós. Então é importante que a gente saiba que esse bem presente também é sempre perto. E Ele é compassivo, é paciente, espera por você, Ele é fiel e Ele é potente. Esse é o nosso Deus. Está sempre perto daqueles que o buscam em espírito e em verdade. E nós vamos lembrar uma passagem que tem lá em Daniel, no capítulo 3. Aquela passagem de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu queria que você, quando eu estava olhando essa ideia de Deus sempre presente, eu lembrei desses homens, onde eles buscaram ouvir a Deus. Lá como Isaías disse: se vocês me dessem ouvido, vocês iriam beber do meu rio, vocês iriam ser felizes, eu iria estar com vocês o tempo todo o tempo. Pois é, aí quando a gente vai lá no capítulo 3, no final do verso já 15, Nabucodonosor diz: mas se vocês não adorarem, serão imediatamente atirados na fornalha, em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Aí Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Senhor, a quem prestamos culto, pode livrar-nos. Que segurança, não é? Que segurança! E Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Gente, é uma afirmação muito
sólida, muito firme. Primeiro ele diz, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar. Não entendeu não, Nabucodonosor? Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Pois é, essa tem que ser a nossa posição. Nós temos que buscar refúgio em Deus, não é refúgio em outra coisa. Substituir Deus por outra coisa qualquer. E aí a história diz que Nabucodonosor, quando ouviu essas palavras, essas afirmativas, olha, ele pode nos livrar, e ele vai nos livrar de você. Aí o rei, olha, então, já que é assim, olha, aumenta lá o calor, 7 vezes mais. Vamos lá, aumenta lá. E foram lá e tocaram fogo, tocaram lenha. E aí, quando estava 7 vezes mais quente, Nabucodonosor mandou amarrar as mãos deles e levá-los e jogar lá dentro. Eu imagino que eles foram amarrados os pés e foram colocados nas costas do soldado, e a Bíblia diz que os soldados morreram. E aí Nabucodonosor olhou lá para dentro para ver o fogaréu, né, desincendiando, e ele viu que tinha um quarto lá. Não só tinha 3, tinha 4 homens lá dentro. E ele diz, não foram 3? Como tem 4? E aquele quarto lá parece ser filho dos deuses. E aí ele mesmo foi lá chamar, Sadraque, Mesaque, Abednego, venha para fora. E eles vieram. E procuraram, e cheiraram, e procuraram, e não acharam nenhum fio de cabelo queimado, nem cheiro de fumaça tinha nas suas roupas. Esse é o Deus presente, que dentro de uma fornalha estava presente. Mas ele é presente com quem, gente? É com quem na hora do aperto, na hora onde era para roer a corda. Não roeu. Não. Eu vou continuar confiando em Deus. E se ele quiser me livrar, ele livra. Se ele não quiser livrar, eu continuo nele. Eu não mudo. Porque nós não sabemos a vontade de Deus para nós. Nós não sabemos que tipo de ferramenta nós estamos sendo naquele momento nas mãos de Deus. Pode ser uma ferramenta para partirmos daqui para a eternidade, e pode ser uma ferramenta também para glorificar o seu nome. Pois é, houve naqueles dias um temor no coração do faraó, e ele escreve, dizendo que toda a terra deve adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Esse é o único Deus. É esse que é a nossa fortaleza, é o nosso socorro, nosso refúgio. E é presente, não é ausente. É nesses termos que nós precisamos estar pensando nesses dias difíceis que estamos atravessando, mas Deus está conosco. Ele permitiu que esse corona viesse perturbar a terra. Ele permitiu. Nem tudo de ruim é a vontade de Deus. Algumas coisas é a vontade de Deus. Mas eu não consigo ver, sendo a vontade de Deus, esse corona. Eu consigo ver que ele permitiu que ele viesse. Viesse para balançar a terra, balançar o coração dos homens, para que os homens pudessem se voltar para ele.
Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a minha, e que possamos sempre lembrar: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Amém?